diretamente o Rafael, Amanda e Gabriela para apresentarem o seu trabalho também. Amanda, eu não sei se você está falando, mas ainda não te ouvimos. Oi, tá dando para me ouvir? Gabriela, sim. Ótimo, então. Bom, pessoal, hoje eu vou iniciar a apresentação, né, de um trabalho que foi realizado em parceria com o Rafael e a Amanda. O título do trabalho é Métodos Alternativos de Busca Avançada na Plataforma Scopus. Então, acho que como o próprio título já introduz assim para a gente, eu queria deixar claro para vocês que se trata de um trabalho metodológico mesmo, onde a gente vai estar explorando uma ferramenta que é uma ferramenta muito utilizada por nós na academia. E pode passar, Amanda, por favor. Bom, a gente vai seguir a mesma ordem do working paper, então a gente vai começar essa apresentação com uma introdução breve, vai entrar nos materiais e métodos que nós utilizamos para pesquisas, em seguida entramos nos resultados e finalizamos com as conclusões. De forma a introduzir o motivo da escolha desse trabalho, a gente está trabalhando com a ferramenta Scopus, trabalhando com a ideia de métodos alternativos de uso dessa ferramenta, por conta da universalização mesmo de ferramentas, dados e documentos. A gente sabe que muitas vezes é possível que o pesquisador ele se limite bastante quando vai trabalhar em determinados trabalhos, em determinadas revisões de literatura. É sempre possível que a gente se limite àquele conhecimento prévio que já existe, né? Então, dessa forma, tentando fugir um pouco do uso exclusivo de uma literatura que a gente já conhece, propor uma democratização do conhecimento, a gente optou por fazer esse trabalho com a ideia mesmo de ampliar, né, de trazer novas formas para ampliar essa discussão, a discussão de diversos temas que a gente possa tá pesquisando, né? E através disso, hoje em dia, a gente tem as bases indexadoras, que são bases que nos permitem ampliar essa discussão e que nos proporcionam identificar novas literaturas que podem ser relevantes para as nossas pesquisas, né? Então, algumas vantagens que nós podemos ver nessas bases indexadoras são que elas podem alcançar documentos que são publicados por variadas organizações, universidades e revistas científicas, e também porque elas reúnem uma parcela significativa da produção mundial, né? Então, a gente tem aí esse acesso a produções de diversos países também, e consegue se manter atualizado do que está sendo produzido nas diversas áreas, né? E dentre essas bases indexadoras que a gente tanto viu nesses últimos dias, a gente optou por trabalhar com os métodos alternativos da Scopus, que segundo o próprio site deles, né, eles se definem como o maior banco de dados de resumo e citações da literatura com revisão por pares. Então, se trata de uma ferramenta, né, uma ferramenta de busca avançada para monitorar, analisar e visualizar as pesquisas que estão disponíveis para o nosso acesso, né? Pode passar, por favor, Amanda. Nesse segundo slide, eu vou apresentar para vocês o objetivo dessa pesquisa, que basicamente é oferecer aos pares, né, aos colegas, novas maneiras de ampliar o detalhamento sobre a documentação encontrada em uma determinada consulta, né? Ou melhor, de melhorar, de ampliar, né, o detalhamento sobre as pesquisas que a gente possa vir a fazer.
E as perguntas que nortearam essa pesquisa foram quais os métodos de pesquisa alternativos a uma busca direta ou uma busca simples dos termos que a Scopus oferece. E a segunda é como é possível utilizá-los para ampliar os conhecimentos de uma determinada literatura. Pode passar. Acho que me escutam, né? Bom, então, entrando já nos materiais e métodos, o que a gente consegue trazer de observação inicial, ainda que o Rafael vai explicar melhor sobre isso depois. A Scopus, ela permite, então, duas possibilidades. Uma busca mais simples, uma busca mais simples, que seria essa aqui, onde a gente tem uma plataforma bem fácil de realizar a consulta, e uma opção de busca avançada, onde a gente pode construir uma string de busca mais robusta. Né? Então, a gente vai justamente definir o que a gente considera como operadores booleanos padrão, né, que são mais comuns e mais utilizados nessa busca simples, e vamos trazer a definição do que a gente considera de operadores alternativos, que seriam os que a gente utilizou na busca avançada, que depois o Rafael vai falar. Então, basicamente, os operadores padrão seriam AND, OR e o AND NOT, né? O que são, como eles funcionam. Então, a operação AND, ela retorna documentos que contenham ambos os termos estabelecidos na string. Ou seja, se houver apenas um dos termos, esse documento ele não entra nos nossos resultados. Então, acaba por ser uma busca mais restrita. O operador OR, né, que seria OU, né, o primeiro é o E, o segundo é o OU, ele devolve em seus resultados os documentos que contêm, no mínimo, uma das palavras inseridas na busca. Né? Então, é uma busca que acaba sendo mais ampla do que ao utilizar o operador AND, né? Porque se tiver a palavra A, somente a palavra A, ele incorpora nos nossos resultados. Se tiver somente a palavra B, ele incorpora, mas se tiver ambos os termos utilizados, ele também apresenta dentro os resultados. O AND NOT, ele vai excluir da busca tudo que apareça no critério B, como ali na figura 3 ilustrado, né? Então, vai aparecer nos documentos somente o que tiver o A e não contenha também o B. Então, isso e não aquilo, sabe? Por exemplo, para exemplificar um pouco. Se eu estou interessado em regimes políticos, digamos assim, regimes democráticos, regimes autoritários, e não em sistemas políticos, que seriam presidencialismo, por exemplo, parlamentarismo, eu posso utilizar uma busca que seja regime político e não sistema político. Seguindo. Então, o que nós consideramos como operadores booleanos alternativos, que seria esse trabalho, óbvio, que tem um caráter mais metodológico mesmo, né? Como que a gente considerou como alternativo. Então, são operadores que ultrapassam essa simples busca de termos, né? Que passam a considerar ordem e preferência e até mesmo filtros internos na base, né? São possibilidades específicas da Scopus, só lembrando, né? Então, nós temos ali na tabela, nesse quadro, alguns operadores que vão ser os que a gente vai trabalhar. O primeiro, ele retorna documentos cujos termos estejam apenas nos títulos dos documentos. O segundo, os termos são encontrados, são buscados dentro dos resumos. O terceiro, apenas nas palavras-chave. O quarto, ele é um conjunto, né, de título, resumo e palavras-chave, então ele vai retornar documentos que os termos da nossa string, da nossa busca, estejam nesses espaços, né? O alt, ele vem de autor, né? Ele retorna documentos cujos autores estejam delimitados naquela string.
Ou seja, vou exemplificar aqui com o WriteMills. Se eu quero buscar os documentos escritos por WriteMills que estão nas bases indexadoras, eu busco, né, o nome do autor e ele vai me retornar todos os documentos escritos por WriteMills. Agora, o próximo, que é o Half-Out, ele retorna documentos que fazem referência ao autor da busca, ou seja, ao invés de ser documentos escritos por WriteMills, seriam documentos que fazem referência a WriteMills. E, por último, esse subdomain, que eu nem sei pronunciar, ele retorna os documentos de áreas específicas, né? Então, por exemplo, se a gente quer delimitar por ciência política, ou por relações internacionais, ou por, enfim, por alguma área específica, né, sociologia, a gente pode utilizar esse operador. Agora, entrando efetivamente no que nós realizamos, né, a nossa string de teste foi buscar nos títulos os termos café e chá. Então, voltando atrás aqui no que eu falei anteriormente, né, a operação AND, ela retorna documentos que contenham ambos os termos. Então, os dois termos precisam estar presentes nos títulos. O nosso retorno foi de 814 resultados, isso no dia 5 de setembro. Então, a nossa aplicação, ela serve para utilizar os operadores alternativos para tentar extrair um maior nível de detalhamento sobre essa busca. A gente vai ver daqui a pouco que a nossa proposta é tentar identificar o quais documentos compõem um cluster específico. Então, uma outra sessão temática, um colega acabou perguntando como identificar esses clusters, né? Então, a gente está trazendo aqui um pouco sobre isso, como retornar à base e fazer uma extração só daquele cluster específico, né? O software que nós utilizamos foi o VozViewer, porque a gente precisava só de um facilitador mesmo para identificar os clusters, né? Para fazer esse retorno à base. E a análise que nós fizemos foi de concorrência de palavras-chave, né, que demonstra essa relação de ocorrência conjunta, né, de palavras, ou seja, ao mesmo tempo, duas palavras, no título dos documentos encontrados na nossa pesquisa. E agora eu passo a palavra ao Rafael, que vai dar continuidade apresentando os resultados. Obrigada. Bom, todo mundo me ouvindo? A gente fez uma brincadeira sobre café e chá, só como exemplo para uma busca, né? Ainda mais uma busca que a gente não tinha noção nenhuma do que era a área, enfim, como se fosse uma medida exploratória. Então, esses métodos alternativos, eles podem ser complementares a essa busca inicial, inclusive para refazer a busca. Então, nesse primeiro grafo, resultante dessa nossa busca experimental, a gente tratou dos títulos, apenas dos títulos, que mencionam café e chá juntos, os termos estão em inglês, porque a base Scopus, ela tem essa limitação, que ela é mais, ela indexa mais termos em inglês, periódicos em inglês. Pode passar? Então, a gente separou as 10 palavras-chave mais frequentes de cada cluster da imagem anterior, desconsiderando os termos primários da nossa busca, que era café e chá. Então, para utilizar como experimento dessas nossas, da nossa utilização de métodos alternativos, a gente tirou o cluster azul, o terceiro ali, que começa com smoking, extraindo essas 10 frases para utilizar elas, né, nessas strings. Pode passar? Então, a primeira é o title ABS key, que é título, resumo e palavra-chave. Então, ele retorna resultados que contenham em pelo menos um desses três os termos que a gente procura. Então, a gente separa cada palavra pelo operador OR, ou seja, eu quero que contenha nesses três, pelo menos uma das palavras, dessas 10 palavras-chave que a gente está buscando. Então, a estrutura, ela
do código avançado, ela começa com title coffee and title tea, que é a nossa string original, e ela soma, ou seja, and title base key, e daí separa entre parênteses cada palavra que a gente quer que entre enfim, que filtre aquele nosso resultado original. Então, quando eu uso o AND depois do parênteses do chá, né, do tea, eu estou falando, olha, eu quero essa string aqui, e dentro dela precisa conter isso. Então, quando a gente coloca and title base key, é justamente falando que dentro dessa string principal, a gente quer esse recorte daqueles que usam essas 10 palavras-chave que a gente identificou quando separou os clusters. Então, nesse caso, dos 814 documentos encontrados, sobraram 291. Pode passar. O operador seguinte é out, como a Amanda já explicou, ele retorna o autor que produz, né? Então, dentro da Scopus, a gente identificou que Nada Golda e Varma são os mais citados nessa busca, e então, por isso, a gente resolveu puxar se eles tinham alguma outra produção. Então, quando a gente utilizou o código da mesma estrutura que a anterior, então, nossa string principal adicionada de end, e esse é o operador alternativo que a gente está falando agora, o out, e daí, então, separado por parênteses e or, ali no meio dos autores, enfim, desculpa, qual não? Separando, então, por hora definindo os autores que a gente queria puxar dentro da base. Nesse caso, apesar de ser o mais citado, eles publicaram apenas uma vez, dessa maneira que contemplava a nossa busca sobre chá e café. Pode passar? Já o refout, como a Amanda também explicou, em vez dele puxar aquele que produz, ele puxa o citado. Então, eu procuro produções que citam aquele que eu quero buscar. Então, novamente, a estrutura ela é a nossa string principal, seguida de end, só que quando se usa refout, você não pode usar o or dentro do parênteses. Então, você tem que fazer and refout e o autor, e então or refout novamente, e o segundo autor, terceiro autor, daí a quantidade que se queira. Existe essa diferença no código, ele dá problema se não fizer desse jeito, mas então ele retornou 7 produções, então, que estavam na indexação principal e que usavam aquele mais citado da nossa busca ali na sua lista de referências bibliográficas, né? Pode passar. Por fim, subj-main, né? Enfim, um código, então falar é difícil. Você tem na Scopus aqueles filtros internos padrão, e eles têm um guarda-chuva maior de áreas. Então, por exemplo, quando a gente trata da ciência política, ele está colocado como ciência social. A própria Scopus, dentro do seu FAQ, né, dentro do seu manual, ela dá um código de áreas mais específico, que são acompanhados, por exemplo, de números. No nosso caso, de ciência política, são 2 números, 3312, 3320, que é o que a gente cita aqui no exemplo. Então, a gente consegue filtrar também por áreas mais específicas, e isso pode ser consultado, então, no site da Scopus, e quem quiser eu posso passar o link depois, está, inclusive, na referência bibliográfica dessa produção, e então você consegue pegar a sua string principal, ou qualquer string que você tenha feito anteriormente, e adicionar o AND, só que veja também a diferença de formato, que quando se usa subj-main, você coloca o parênteses antes do operador, antes do subj-main.
Então, é preciso AND, parênteses, e daí o operador, e cada operador também separado por OR, que na mesma lógica do REFOUT. Então, Rafael, licença só um minutinho, eu acabei se empolgando, aí esqueci de avisar que passou de 15, a gente chegou a 19 minutos, tá bom? Fica à vontade. Tá bom, vou tocar rápido. Então, apenas 3 contêm café e chá em seus títulos e foram considerados pela Scopus como pertencentes à sociologia, ciência política e relações internacionais, que eram das áreas de 3312 e 3320. Agora, encerrei minha parte. Bom, pessoal, então só para concluir bem rápido, como a gente explicou no começo, trata-se de um trabalho puramente metodológico, né? É um guia para a utilização de forma um pouco mais avançada da ferramenta Scopus. E para responder, né, retornando um pouco às nossas perguntas de pesquisa, para responder quais são esses métodos alternativos e como utilizá-los, nós introduzimos e exemplificamos tanto os operadores booleanos padrão de busca, né, quanto esses alternativos que o Rafael explicou para a gente. Então, sobre os operadores alternativos e a formação de clusters, eles nos proporcionaram, então, o aprimoramento de buscas, né, por literatura na Scopus, e a partir desses operadores alternativos e dessa formação de clusters, a gente teve a possibilidade de não se limitar a uma pesquisa inicial, mas retornar a Scopus, né, conseguir refinar os nossos dados e, com base nos termos centrais de determinado clusters, de realizar uma análise mais aprofundada dele. Então, a gente vê que a gente inicia com uma string bem pequena, mas que essa construção dessa string é um processo contínuo de revisão. Então, ela vai se aproximando do ideal, e aí, quanto mais a gente se adentra nesse tema que a gente está pesquisando, mais a gente vai fazendo adaptações dela para conseguir realmente aprimorar a nossa busca. Pode passar, por favor. E por fim, né, o aprimoramento ele deve ser contínuo. Pesquisar e retornar à pesquisa, assim como testar e unir diferentes tipos de busca é fundamental com o aprimoramento contínuo, seja adotando equações matemáticas ou através das buscas simples. Pode passar.